Eu tive um sonho com o início do governo do anticristo, um sonho bem bizarro, e eu venho guardando esse sonho há alguns meses, mas eu resolvi compartilhar esse sonho com você porque eu tenho razões para acreditar nesse sonho. Nos últimos 2 a 3 anos eu tive muitos sonhos, e o que eu aprendi nesses últimos 3 anos é que quando o sonho vem da parte de Deus, eu nunca mais esqueço ele. É uma coisa assim, impressionante. Você pode me perguntar cada detalhe que eu lembro do sonho que eu tive. No sonho, eu estava frente a frente com um homem que, na verdade, era um anjo, né? O semblante dele, a veste dele, era tipicamente de um anjo. E haviam pessoas, barulhos ao nosso redor. Porém, ele fixava os olhos ali em mim e eu nele, e ele não mexia a boca para falar. Ele falava, olhando fixamente nos meus olhos, e eu ouvia o que ele estava falando. Era como se ele estivesse falando algo que as pessoas ao redor não pudessem ouvir. Por isso ele não abria a boca, ele simplesmente falava na mente e eu ouvia o que ele estava falando e vice-versa. Eu respondia e ele também sabia o que eu estava falando. E aí no sonho ele me dizia assim: este é o ano que começa o governo do anticristo. E me mostrou esse ano que começava o governo do anticristo. E eu fiquei pasmo, né? Falei, caramba, tá muito perto. E aí eu falava assim, mas como que você sabe que esse é o ano que inicia o governo do anticristo? E aí ele puxou 2 folhas rasgadas, e eu tinha um sentimento de que aquelas 2 páginas ele tinha tirado das escrituras. Então ele pegou aquelas 2 páginas e ele botou uma página na frente, colocou a outra atrás assim, né, uma por trás da outra, e o cruzamento daquelas páginas revelavam o ano que começava o governo do anticristo. Mas mesmo assim, ele cruzava e não dava para ver. Então ele pegou um outro negócio preto, tipo uma cartolina, tipo um EVA, alguma coisa assim. E nessa cartolina, o EVA, o troço preto, ele estava recortado, tinham 4 furos. E aí ele pegava as 2 páginas, me mostrava as 2 páginas, e passava esse negócio preto e parava num determinado local. Quando ele parava nesse lugar, nos círculos que estavam vazados no troço preto, dava para ver claramente os 4 números que representavam o ano do início do governo do anticristo. Com esse sonho, a única certeza que eu tive é: o reino de Deus está próximo. Está muito mais próximo do que você imagina. Eu não vou nunca revelar esse ano que ele me mostrou no sonho, por quê? Haviam pessoas ao nosso redor e ele não falava com a boca para que ninguém pudesse escutar. Então foi como um compartilhar de um segredo. Amós 3, se eu não me engano, no verso 7, fala isso, né? Que ele não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos, aos seus profetas. Eu nem sou digno de ter esse tipo de revelação, mas ao mesmo tempo também sei que eu não posso basear minha vida nem nada através de um sonho. Eu só tenho razões para crer na realidade, na veracidade desse sonho, com base nos sonhos que tenho tido nos últimos 2 a 3 anos, e todos esses sonhos que vêm da parte de Deus, eles se cumpriram ou estão se cumprindo. Então eu tenho razões para acreditar que esse sonho foi muito real. E a prova é que até hoje eu não esqueci. Alguns meses já que eu sonhei, eu não esqueci. E tem feito muito sentido. Tem feito muito sentido. Então fica aqui o meu alerta para você, porque o dia e a hora que Jesus vai voltar ninguém sabe, mas a gente sabe o tempo, e até algo que eu vou passar a compartilhar aqui
nos próximos vídeos. Então, se você não me acompanha, passe a me acompanhar se você tem interesse nesse assunto, porque eu vou compartilhar algumas coisas sobre a volta de Jesus, o final dos tempos. Eu vejo aí muita gente falando sobre o final dos tempos, muita gente promovendo esse assunto, mas ninguém fala a hora que Jesus vai voltar, o momento, porque parece que se falar isso o assunto acaba, né? Então, eu vou compartilhar. Depois desse sonho, eu preciso compartilhar com você. Então, oro para que você tenha os seus olhos abertos para esse tempo que a gente está vivendo. E te digo mais uma vez, o reino de Deus está próximo.